Conheça João Alves Correa, evangelista, pastor e antigo líder do Ministério de Santos, São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. João Alves Correa nasceu no dia 22 de setembro de 1914 em Tibagi, no Paraná. Filho de Ernesto Correa e Olívia Alves Correa. Seu pai foi adotado e criado por um fazendeiro muito rico. João Correa foi então criado em fazendas do Paraná e São Paulo. Depois de ter lutado na Revolução na década de 30 em São Paulo e saído como oficial do Exército por honra, tornou-se um jovem perverso e briguento. Converteu-se ao Evangelho de forma milagrosa no dia 18 de agosto de 1935, após ter sido arrebatado em espírito naquela noite em seu quarto. Em 20 de agosto de 1935, foi à igreja para reafirmar sua conversão. Foi batizado nas águas no dia 29 de março de 1936, na fazenda de Morro Azul, pelo pastor Bruno Skolimowski. Em 1938, foi separado para diácono pelo pastor André Bernardino da Silva. No ano de 1939, após a ida do pastor André Bernardino para Mogi-mirim, o pastor José Correa assumiu todo o campo de Itararé, São Paulo, até a chegada do pastor Alfredo Reikdal. No dia 23 de maio de 1942, casou-se com Carmita Maciel Correa e, como não havia pastor, ele mesmo realizou a cerimônia de seu casamento. O casal teve 12 filhos, entre os quais o pastor Paulo Alves Correa, atual presidente do Ministério das Assembleias de Deus de Santos, o pastor João Alves Correa Filho, que dirige o campo de Praia Grande, o pastor Eliseu Alves Correa, que dirige a Assembleia de Deus em Ubatuba, o missionário Elias Alves Correa, que está em Orlando, nos Estados Unidos, e Neemias Alves Correa, que está em Los Angeles, também nos Estados Unidos. Em 1941, ainda na cidade de Itararé, foi consagrado presbítero e comissionado a evangelista pelo pastor Bruno Skolimowski. A partir desse ano, passou a dirigir oficialmente o campo de Itararé. Trabalhou como evangelista até o dia 15 de julho de 1943, quando foi ordenado pastor, também pelo pastor Bruno Skolimowski. No ano de 1944, foi para a capital São Paulo a convite do pastor Bruno Skolimowski. Começou cooperando na Assembleia de Deus do Belenzinho. Em 1945, foi trabalhar na congregação do bairro de Itaquera, de onde saía para evangelizar às 6h40 da manhã e retornava às 22h40, evangelizando o dia inteiro sem parar. Em 1946, quando o pastor Cícero Canuto de Lima assumiu a liderança da Assembleia de Deus Ministério do Belém, o pastor Correa trabalhou ao seu lado como seu vice-presidente. Nesse mesmo ano, após um acidente que ocorreu ao voltar de uma ministração da ceia em Indianápolis, passou a usar muletas. Daí então, foi mandado de volta para Itaquera, pois não podia subir ladeira.
Em 1948, foi convidado a assumir o pastorado em Catanduva, São Paulo. A igreja não possuía nenhum recurso, começou o trabalho lá em 20 de julho de 1948, colocando a igreja em jejum e oração constante. Após muitas lutas, deixou o trabalho em Catanduva apto para qualquer pessoa trabalhar. Nesse mesmo ano, junto com outros obreiros, oficializaram no estado de São Paulo o culto com a mocidade, sendo o primeiro culto dirigido por ele, e um dos muitos que dirigiu foi no Vale do Anhangabaú, com mais de 10.000 jovens e 338 músicos. Homem de palavra, entre o período de 1944 e 1948, passou grande sofrimento com sua família, sendo que um deles era a fome. Trabalhou de servente de pedreiro, carregador de saco de algodão e não devia para ninguém. Como ele mesmo disse, nunca tratei para não cumprir, mantinha sempre a minha palavra, pois aprendi assim. Em 1951 foi para Lapa. Chegando lá, encontrou 5 congregações e 2 eram divididas. Trabalhou ali durante 8 anos, onde conseguiu abrir 53 congregações, comprando terrenos em Osasco, Carapicuíba, Itariri, Vila Miriam e muitos outros. Em 1954, a convite do pastor Cícero Canuto de Lima, começou a trabalhar na igreja sede do Belém como pastor vice-presidente, atendendo toda a capital e interior, evangelizando de casa em casa e fazendo muitas visitas. Em 11 de fevereiro de 1962, assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em Santos após a morte do pastor Bruno Skolimowski, que era pastor naquela época. Oficializou o Círculo de Oração e fundou a União da Mocidade das Assembleias de Deus do Campo de Santos. Foi presidente da Junta Executiva das Deliberações da CGADB e trabalhou durante 6 anos, sendo 3 gestões consecutivas. Membro do Conselho Fiscal, presidente do Conselho Regional Sudeste, presidente do Conselho Administrativo da CPAD, presidente do Conselho de Doutrina, também foi presidente da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus em São Paulo. Bacharel em Teologia, cidadão honorário de São Vicente, São Paulo, cidadão honorário de Santos, São Paulo, cidadão honorário de Juquiá, São Paulo, doutor honoris causa em Teologia, honra ao mérito em Bebedouro, São Paulo, amigo da Magistratura Nacional. Depois de permanecer por mais de 31 anos na presidência da Assembleia de Deus em Santos, em janeiro de 1993, passou a direção para seu filho, o pastor Paulo Alves Correa. Ainda sentindo disposição para o trabalho, o pastor João Alves continuou como presidente-geral do Ministério de Santos, que abrange Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e toda a Baixada Santista, além de trabalhos missionários no exterior, num total de mais de 800 igrejas e cerca de 20.000 membros somente na sede. Em 2005, apesar da desvinculação de seu filho, o pastor Paulo Alves Correa da CGADB, ele, porém, se manteve fiel à instituição. No dia 13 de março de 2007, aos 92 anos, o pastor João Alves Correa faleceu. Servo dedicado, teve muitas experiências com Deus, inclusive com curas, mas sua dedicação maior foi com a salvação de almas e batismos com o Espírito Santo, e quando necessário, orava pelos enfermos e o Senhor os curava.